Eu falei com ele: Matheus, aconteceu isso, quero jogar limpo com você, quero te falar que foi assim, foi tal dia e de tal forma com tal pessoa. Então, ele já sabia dessa informação. Ele não descobriu depois do divórcio, como muitos entenderam. Ele já tinha perdoado, ele já tinha aceitado ficar comigo depois disso. Opa, Matheus, hein? Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Vamos falar sobre as diferenças, né? Do quanto que há um erro, óbvio, mas as diferenças das reações, da forma como você lida ou deixa de lidar com uma traição e por aí vai. Se você é homem, né? O que você deve ou não fazer, pelo menos na minha opinião, tá certo? Mas primeiro, um recado muito importante do que você deveria estar fazendo nesse exato momento, que é aprender um idioma como o inglês. Então veja só. Olá, pessoal, prazer. Meu nome é Leo Ramos, eu sou professor de inglês e eu queria fazer dois convites para vocês, para que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube para receber dicas de inglês. E o segundo convite é que eu estou abrindo turmas para o mês de junho para aulas particulares, individuais ou em dupla. Mais detalhes através do número do WhatsApp aqui em cima. Muito obrigado. Então, como vocês puderam ouvir, entre em contato pelo WhatsApp e aproveite essas vagas, aproveite essa oportunidade de se desenvolver num idioma tão importante como o inglês. E bora pro vídeo. Falei com ele: Matheus, aconteceu isso, quero jogar limpo com você, quero te falar que foi assim, foi tal dia e de tal forma com tal pessoa. Então, ele já sabia dessa informação. Ele não descobriu depois do divórcio, como muitos entenderam. Ele já tinha perdoado, ele já tinha aceitado ficar comigo depois disso. E com certeza eu estava errada de tentar reatar o casamento, sendo que já não existia casamento. Se não existe admiração, respeito, confiança, que é a base do relacionamento, não tem por que ter relacionamento. E eu fiquei me forçando a isso, porque eu sentia a obrigação de que eu tinha que estar com ele, porque a gente tinha um filho junto. E em momentos, sim, eu conversei com uma pessoa durante o meu casamento com o Matheus, mas vale lembrar que o Matheus também sabia disso e ele estava disposto a tentar o casamento de novo, mesmo sabendo dessa conversa. Até que finalmente decidi não me sabotar mais, não sabotar mais a minha felicidade. Não é porque eu casei, que eu tive filho com uma pessoa, que eu tenho que ficar com ela pro resto da vida. Não é porque uma pessoa abdicou de alguma coisa na vida dela pra seguir um caminho que eu queria seguir, que eu tenho que ficar com ela pro resto da vida. Sem contar que, se somos casados, a decisão é em conjunto. A gente fez isso porque era o melhor para todos. Então, na hora que viemos pro Brasil, eu assumi todas as responsabilidades da casa para prover do bom e do melhor para minha família e para que a gente vivesse muito melhor do que a gente vivia no Brasil. Então, se alguém abriu mão de alguma coisa, com certeza foi uma conversa dos dois. Não foi porque era o meu sonho pronto. É porque quando você é casado, a decisão é pelo bem de todo mundo. E a gente sabia que naquele momento o melhor está aqui. Eu falei... Vamos ouvir agora, antes de eu falar alguma coisa, né? Eu não sei quem é Esther Mello, tá? Faço a menor ideia do que ela trabalha e eu tô falando de verdade. Se eu soubesse, eu falava pra vocês. Mas, enfim, ela falou de prover, né? Claramente no desabafo dela ali, né? Ela entende que o erro foi continuar o relacionamento e tal, mas a traição foi de boa, né? E que não interessa o que alguém fez ou deixou de fazer por mim, do que ele abandonou, deixou de abandonar, tô nem aí, eu faço a minha vida e dane-se, né? Foi meio isso que a Esther aí apresentou no vídeo e é mais ou menos assim que o feminino enxerga as coisas, tá? Então para de achar que vai ter gratidão, que vai ter essas coisas todas aí, tá? Os miqueinhas deveriam estar mais espertos nessa, mas vamos ver a opinião aí do rapaz, né? Vamos ver a visão dele, porque tem dois vídeos aí. Não assisti, tá? Então eu vou assistir junto com vocês. Vamos tentar entender, tentar desvendar essa situação aí e a opinião dele também. Gente, boa noite. Só passando aqui para dar um pronunciamento. Gente, tudo que eu tinha para falar, eu já falei. Falei que não ia tocar nesse assunto novamente. Mas tudo que eu fiz, tudo que eu faço, tudo que eu passei foi pensando no meu filho. Então, se eu vim aqui atacar, vai virar uma bola de neve, vai virar uma guerra, e eu não quero que meu filho no futuro veja isso. Então, eu sei do meu caráter, eu sei da minha índole, eu posso ir dormir tranquilo com a minha cabeça no meu travesseiro,
E, e se eu vir aqui falar mais e mais e mais, vai atingir a família dela, vai atingir minha família e também amigos, todo mundo, gente. Então, eu tenho a consciência limpa, eu tenho a consciência tranquila e eu sei do homem que eu sou e do pai que eu sou. Então, não vou falar mais nada aqui, gente, só pensando no meu filho, no bem-estar do Noah. É isso que é o mais importante da minha vida. Bom, então ele não citou nada a não ser um fator emocional, querendo ou não, de que ele não quer mais falar desse assunto, porque a gente sabe, né, que quando algo desse tipo acontece com um homem, né, principalmente quando ele perdoa depois, pelo que ela deu a entender, né, que ele se sente cada vez menos homem, né? Então ele tava reforçando a ideia de que eu sei o homem que eu sou e tudo mais, porque querendo ou não, isso, né, mexe num nível, né, muito complicado, e é por isso que eu quero falar dessas diferenças, né? Eu quero usar esse caso aí, primeiro as reações dela, a ideia do empoderamento, do eu não preciso estar preso e tal, a ideia, né, da distorção do que é o casamento em tese, né? Porque, querendo ou não, é óbvio que seres humanos são capazes de fazer coisas, atos e etc. O feminino é muito capaz de traição por N motivos, né? E, enfim, tirar um pouco esse conceito, né, de que o feminino ele é super bonzinho, não tem nada disso, né? Então, o rapaz, né, eu entendo a questão de tudo que eu fiz pelo meu filho, mas é relativo isso também, né? A gente sabe que às vezes a questão, por exemplo, você se sacrificar para o seu filho é uma coisa, mas para isso o seu filho ele precisa, né? E eu não tô, né, querendo desmerecer o Mateus, não, a dor dele, tá? Ou os motivos das escolhas dele, mas o seu filho precisa de um homem, tá? A sua esposa já não enxergava isso em você, tá? Não tô falando que a culpa é sua disso, não, tá? A culpa passa a ser sua a partir do momento que você confirma isso pra ela. Por isso que ela acha que o meu erro foi continuar o casamento e ter insistido. Foi porque no primeiro instante em que aquilo aconteceu, a última coisa que você deveria fazer é perdoá-la. O homem de fato, né? E não vou falar homem de verdade, né? Mas o homem num conceito até do próprio feminino, ele jamais vai aceitar uma situação dessa. E é por isso também que quando a gente fala das diferenças da traição, por mais que traição é traição e tá errado e pronto, quando acontece ao contrário, é mais provável de uma redenção masculina ou coisa assim, né, no relacionamento, muito em função dos motivos, das motivações e também de como o feminino enxerga o homem, tá? O homem que ele é capaz de trair, ele até perde a confiança da parceira e tudo mais, isso é um ponto relevante. E eu, se eu fosse falar pra uma mulher, eu falaria, o cara te traiu, termina o relacionamento. Eu não ia falar continua. Mas por que então que tem uma diferença? A diferença é que a possibilidade do relacionamento voltar a uma situação melhor é maior quando acontece de um lado pro outro do que o contrário. É isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que é o mundo perfeito, é o mundo ideal. Tanto é que, se dependesse de mim, as mulheres teriam os mesmos critérios que os homens têm de escolha. Porque aí seria o mundo ideal, o mundo perfeito, mas o mundo não é ideal. Né? Para muitas mulheres é até mais interessante ter a divisão do alfa do que um beta exclusivo, como a gente fala, que dirá num caso onde tem um casamento, tem toda a família ali e tal, aí o cara vai lá, tem um deslize, né? Tem uma traição, aí ela vai ficar chateada, vai perder a confiança no cara, mas às vezes, para ela, não é o grande problema se ele, por exemplo, não tinha um investimento emocional naquela pessoa, às vezes foi só uma GP ou coisa assim, então ela consegue lidar melhor com isso por conta de como o feminino enxerga o masculino. O contrário não dá. Se você perdoa, fala, mas foi só, né? Porque pode ter sido mesmo só pelo, né? Só pela madeirada, tá? A mulher ela atrai também por questões desse tipo. Mas não muda o fato de que ela também faz isso porque ela já não tem mais respeito por você, tá? E aí, com isso, você que era um homem, talvez em algum momento na vida dela, ela vai ver você como outra coisa. Uma coisa diferente do que é ser homem. Tanto que quando elas falam, os homens isso, os homens aquilo, a gente sabe que elas estão falando de uma parcela desse tamanho. Por quê? Porque quando elas falam homem, elas estão falando só daqueles que elas enxergam, tá? Um marido que é traído, que perdoa, provavelmente já é um homem invisível na cabeça dela, tá? Então, assim, tomar um certo cuidado com essa ideia de ser miqueinha demais, de querer se sacrificar pelo seu filho, porque no final das contas, o seu filho também, às vezes, vai acabar
enxergando você do mesmo modo que a sua ex-parceira, com a sua parceira ali e tal, com desrespeito. Não dá pra perder o respeito num relacionamento. É impossível. Se você fizer isso, não que não dá, né? Não dá no sentido de perder o respeito, termina, tá? É a melhor coisa que você faz. Até pra recuperar esse respeito depois, se fosse o caso, tá? E aqui eu não tô falando recuperar um casamento de uma traidora, tá? Lembrando aqui, eu falo respeito em geral. Vamos supor que aconteceu alguma coisa diferente de uma traição que a esposa começou a perder respeito por você. É importante você se impor na maneira adequada, que é o único poder que o homem tem hoje, né? Como diria lá o Miguel da Atitude Alfa, ele fala muito isso, que é o poder de ir embora. Esse é o poder que você tem. Você não tem mais outras coisas, né? A sociedade, ela foi minando cada vez mais as capacidades masculinas, né? No relacionamento. Então, ó, o poder que você ainda tem é o de ir embora. Então, use-o com responsabilidade, ciente de que às vezes é a melhor coisa que você faz para ter o respeito da sua parceira, tá bom? Então é isso, cowboys. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição e o seu comentário. E de ir ao canal do nosso patrocinador de hoje. Vai lá, conheça o trabalho dele, agende uma aula, tá bom? Você vai curtir bastante. Tamo junto e até a próxima.